Muito bom dia, pessoal. Estamos dando início então à nossa aula aqui. A aula de hoje, iniciando a parte prática da disciplina sobre direito tributário. Falamos na aula de ontem sobre a advocacia consultiva e hoje a gente inicia o tema advocacia contenciosa. Tá? Então, quando a gente fala de contencioso, né, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente ir acompanhando. É importante entender assim quais são as formas de resolução de conflito que o direito tributário dispõe. Tá? Então, vocês já tiveram bastante aqui contato com as formas adequadas de resolução de conflito, vocês já tiveram aulas, tem o grupo de arbitragem que é muito forte na Unicinos, e provavelmente vocês passaram ou tiveram um contato com ele. E aqui é importante falar que resolução de conflito no direito tributário, ele majoritariamente é focado no litígio judicial. E existem algumas razões para isso. Quando a gente trata de litígio com a administração pública, então, uma das partes é a administração pública, né? Não é um particular que, com a sua liberdade de escolha, decidiu ingressar numa mediação, uma parte que decidiu estabelecer uma cláusula compromissória para arbitragem. Quando a gente fala de litígio judicial, a gente está falando de administração pública. E a administração pública tem uma máxima, uma premissa de que deve-se respeitar a legalidade, só se pode fazer aquilo que está previsto em lei. E se não tem uma lei autorizando a solucionar o conflito que não seja pelo Poder Judiciário, a administração pública ela não pode, por vontade, ainda que os procuradores tenham desejo de promover outras formas de resolução de conflito, eles não podem simplesmente do dia para a noite começar a celebrar acordo, né? Existe o mito, o dogma da indisponibilidade do crédito tributário, que a confirmar essa premissa, a indisponibilidade do crédito tributário, não se poderia celebrar nenhum tipo de transação, de acordo, então não faz nenhum sentido as partes irem para uma sessão de mediação, uma sessão de conciliação, se não há possibilidade nenhuma de concessão de parte da fazenda pública, né? O contribuinte sempre acaba tendo que ceder e fazer concessões, mas a fazenda pública invariavelmente não fazia. Então, esse mito da indisponibilidade do crédito tributário era também um grande entrave para a gente poder promover algum tipo de solução que não fosse o litígio. Aliado a isso, a gente tem uma outra questão bem importante, que é a particularidade do sistema tributário brasileiro. O sistema tributário brasileiro, ele tem regras de competência que estão na Constituição e hipóteses de incidência que estão na lei. O que significa isso? Se eu tenho uma norma constitucional, está lá na Constituição dizendo que o sujeito que ganha, ofere renda, tem que pagar imposto de renda. Eu tenho uma lei dizendo que quem ganhou renda tem que pagar imposto de renda. Para eu afastar isso, para eu dizer que no caso concreto isso não deve incidir, não dá para ser por um acordo, né? Dessa característica que o sistema tem. Então, o sistema brasileiro ele está muito fortemente ligado à ideia de
um sistema rígido, um sistema formado por normas que estão na Constituição, que foram regulamentadas por leis complementares ordinárias, que fazem com que a única forma de se afastar isso seja por declaração de inconstitucionalidade. Então, o meio que se sempre vislumbrou para poder chegar em um ponto que o contribuinte pudesse ter uma situação mais vantajosa era proclamando a inconstitucionalidade de uma norma. Então, vamos pegar, por exemplo, o tema que foi julgado ontem no Supremo Tribunal Federal, e vamos tentar submeter exemplo. Tema 745, tá? do STF. O que discutia ali? Em Santa Catarina, a alíquota do ICMS é 27%, ICMS igual a 25%, enquanto que a alíquota básica é 17%, certo? Então, esse é o litígio. 25% para energia. Tá? E a alíquota básica naquele estado é 17%. Então, vamos fazer o teste aqui. Eu sou o contribuinte, advogado do contribuinte, tenho uma empresa que paga 25% de ICMS na energia e eu quero sentar com o procurador, a gente vai abrir uma sessão de mediação e eu vou ponderar para ele que seria razoável aplicar a alíquota que é aplicável para todos os outros itens, a alíquota chamada básica de 17%. E o procurador, ele é simpático à ideia. Vamos imaginar que o procurador da Fazenda, ele me ouviu e disse, poxa, você tem razão, você tem um ponto aqui. Eu gostaria de lhe acolher, eu gostaria de atender o seu pedido. Aí, vamos pensar o seguinte, deu certo a sessão de mediação, deu certo, eu fiz a proposta, vamos fazer o seguinte, ó, o que eu paguei, a minha proposta é a seguinte, o que eu paguei já está pago e eu não vou repetir. Daqui para frente você vai aplicar para mim 17%. Fechado o acordo, o procurador na hora, poxa, sensacional, eu não tenho que devolver nenhum centavo e daqui para frente a gente aplica a alíquota correta. E aí a gente fecha um acordo. Pergunta, qual é a validade jurídica desse acordo? Imaginando que a gente tenha submetido essa questão à mediação, imaginando que a gente tenha submetido e a Procuradoria do Estado tenha sido simpática à tese, e dentro da filosofia de que é melhor conciliar, acordar do que litigar, eu acho que nisso não há uma voz que seja contrária a essa máxima, a pergunta que fica é, chegamos num consenso, chegamos num acordo, celebramos um acordo numa sessão de mediação dentro do Centro de Mediação da Procuradoria do Estado. Quase todas as procuradorias já criaram centros de mediação. Pergunto, antes do julgamento, agora, depois do julgamento, talvez seja até mais fácil de construir uma saída. Mas até ontem à noite, foi concluído o julgamento ontem à noite, nós não tínhamos uma solução para isso e se esse acordo fosse efetivamente celebrado, eu desconfio que ele fosse eivado de ilegalidade. Por que ilegalidade? Porque a lei diz que eu tenho que pagar 25. Se todo mundo no estado de Santa Catarina está pagando 25, por que o Ederson é o abençoado? Por que ele teve a vantagem de conseguir um tributo para chamar de seu? Então, assim, não caracterizaria ato de improbidade do procurador ele fazer um acordo que vai abrir mão de arrecadação. A arrecadação na lei é 25. Ele abriu mão da cabeça dele, ele tirou a ideia de que realmente o Ederson tem razão, a alíquota adequada é 17. Ele não vai aplicar a lei
vai aplicar um acordo para um contribuinte, fazendo com isso que o Estado deixe de arrecadar aí R$ 8, 8%, 8 pontos percentuais em relação ao que está previsto em lei. Então, qual é digamos, a nossa divergência aqui, né? A gente, se a gente pegar e for discutir em tese a aplicação de soluções adequadas de litígio para o direito tributário, em tese, eu tenho a impressão que haverá consenso. Em tese, procuradores e contribuintes todos concordam de que a saída negociada é melhor do que a saída imposta para as partes pelo judiciário. Agora a gente enfrenta um problema de natureza prática. Como é que a gente consegue viabilizar com que este acordo que eu hipoteticamente imaginei aqui, e que ele tem plausibilidade, diria mais. Ontem o Supremo Tribunal Federal disse que está certo isso. Não é correto cobrar 25, o correto é cobrar 17. O Supremo Tribunal Federal julgou isso ontem. O certo é 17. Eu fiz um acordo por 17. Ainda assim eu pergunto, tem validade esse acordo? Por quê? Porque ontem o Supremo Tribunal Federal ele julgou um caso particular. Não é uma ação direta de inconstitucionalidade que tenha feito erga omnes. O Supremo Tribunal Federal julgou um recurso extraordinário, um único. E o efeito dessa decisão, para as partes, não há dúvida, né? Quem entrou com a ação é a Lojas Americanas, e a Lojas Americanas terá direito à alíquota de 17%, por força de decisão judicial. Ok? Agora, os demais contribuintes do Estado de Santa Catarina estarão automaticamente beneficiados? Não. Não estão. Mas foi em repercussão geral. Ok, todos os novos casos que forem ajuizados terão que ser julgados de acordo com o tema 745. Isso que significa repercussão geral. É aplicar a tese fixada para todos os demais. Mas não significa que automaticamente eu ganhei o direito de pagar 17%. Porque o efeito dessa decisão é intra-partes. Então, mesmo nesse caso, eu vejo com dificuldade a celebração de um acordo. E aí, como é que seria o espaço para conciliação em matéria tributária? É possível conciliar em matéria tributária? É possível celebrar acordo, transação? Existe um dogma, como eu falei, que é a indisponibilidade do crédito tributário, que diz mais ou menos o seguinte: o que gira em torno desse dogma da indisponibilidade? O cidadão, ele não deve para o Eduardo Leite, para o Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, governador do estado, ou Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Não é para essa pessoa que ele deve. Esse dinheiro é da sociedade, é da coletividade. Então, se esse dinheiro é da coletividade, é de um grupo de pessoas, de uma comunidade, como é que um cidadão vai dispor dele? Se o dinheiro é da cidade de Porto Alegre, então a gente está falando aí, por exemplo, do IPTU, o IPTU é não do Sebastião Melo, ele é do cidadão de Porto Alegre. E esse dinheiro tem que voltar para o cidadão de Porto Alegre. Esse dinheiro pertence a ele.
pode o procurador fulano de tal sentar numa mesa e dizer o seguinte: olha, eu acho que você tem razão até. Não vou te cobrar esse IPTU. Esse IPTU aqui vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Você está devendo 2 anos, você paga 1 ano e o outro você não paga. Uma decisão intermediária. Você está devendo 2 anos de IPTU. Você não vai pagar 1 ano e o outro ano você vai pagar. O procurador pode celebrar esse tipo de negócio. Então, assim, esse é o grande questionamento, o grande entrave. E aí eu vou colocar para vocês assim que de um momento em que era absolutamente impensável, era absolutamente inimaginável a celebração de qualquer tipo de negócio, de acordo, de transação no âmbito tributário. A gente chegou num momento, numa fase atual, que a gente está concordando, consensando de que é possível celebrar acordo em matéria tributária. E aí eu digo para vocês que não deveria causar espanto, porque a previsão para isso, ela está lá no Código Tributário Nacional. Está lá no CTN desde 1966. Não foi hoje que foi criado. A transação está lá desde 1966. É uma forma de extinção do crédito tributário. Está lá escrito expressamente. Qual era, então, o entrave? Alguns diziam o seguinte: não, tudo bem, até está escrito lá. E a gente pega aqui o CTN. E ele diz assim: extingue o crédito tributário, o pagamento, a compensação, a transação. Inciso 3º. E aí, quando ele vinha aqui embaixo falar sobre a transação, ele dizia o seguinte: a lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, celebrar a transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e consequente extinção do crédito tributário. Então, assim, o artigo 171, ele era como aquela água no chope, como se diz, aquela estraga prazer, ou a gente poderia dizer que é assim, quase conseguimos, quase deu certo. Porque desde 66 tem a previsão, está lá, explícito, só que ele diz o seguinte: a lei irá determinar. E aí os procuradores sempre disseram o seguinte: olha, não faço acordo porque não tem lei. E aí o que era o acordo, gente? O que era a negociação em matéria tributária? Até pouco tempo atrás, na prática, né? Eu fui participar de uma sessão, volta e meia o judiciário faz um mutirão de conciliação. É um movimento para tentar pôr fim aos processos de um modo geral. Todos os processos, não só tributários. E aí o juiz que tem lá na sua vara também competência tributária, ele às vezes inadvertidamente chama processos tributários para conciliar. E numa dessas ocasiões eu fui chamado, o meu processo estava lá numa dessas varas, e aí eu fui chamado para uma sessão de conciliação, uma audiência de conciliação. E aí eu fui muito curioso, né? Sabendo, conhecendo a matéria, eu sabia que não poderia ter acordo. E aí eu fui curioso e a juíza que presidia a audiência, ela, doutores, eu estava o procurador do Estado, estava eu, a possibilidade de acordo. Aí eu, olha, doutora, eu gostaria muito de ouvir a proposta da Fazenda, né?
qual é a proposta do Estado aí para a gente poder conciliar? E aí me responde o procurador uma frase que eu achei, hoje é engraçado, né, mas na hora eu achei um tanto quanto petulante, mas hoje eu já dou risada. Ele assim, não, o acordo é o executado ele pagar o que ele deve. Esse é o acordo. Aí eu olhei para o procurador, olhei para a juíza, mas então essa aqui não é uma audiência de conciliação, né? Essa é uma audiência aqui de execução, aplicação da pena, da sanção. Porque se fosse para pagar, eu sei quanto é devido, o meu cliente sabe, né? A gente não precisaria estar aqui, né? Então, durante muito tempo, conciliar em matéria tributária era isso. E aí, assim, a Procuradoria entendia que era muito interessante, valia muito a pena fazer algumas concessões do tipo, eu aceito que se troque a garantia. Então, você tinha colocado um dinheiro lá, então vamos fazer aqui um acordo. Você paga em 10 vezes e você libera a garantia que está lá. Isso é um acordo. E aí, algumas pessoas entendiam que era interessante, celebravam, mas concessão, vejam aqui, ó, aqui está a expressão no artigo 171 do CTN, que até o número é sugestivo, né? O número é 171. Então, mas essa é a essência de um acordo, de uma transação. Para que as partes convirjam no sentido de pôr fim ao litígio, ambas precisam ceder em alguma de suas posições. O fisco quer cobrar 100 mil, eu quero pagar zero, não quero pagar nada. Então, entre 100 mil e zero, pode haver um ponto intermediário. Mas, se o meu acordo é pagar 100 mil, só que pagar 100 mil parcelado, o nome disso não é transação, o nome disso é parcelamento. E parcelamento não precisa as partes sentarem numa mesa para negociar. Está lá previsto na legislação. Hoje, com internet e tecnologia, a gente tem a possibilidade de aperta um botão e aderir a um parcelamento. Ok? É interessante, mas isso não é negociação, isso não é transação. Pressupõe-se que as partes abram mão de algo, abram mão de algum de seus direitos ou posições que sustentam dentro da disputa. Aí, gente, qual é a minha reflexão que eu faço assim, aqui com vocês? O CTN, ele disciplina aqui no artigo 156, 11 situações de extinção do crédito tributário. 11. Que eu vou transcrever aqui. Então, vejam. Tem 11 hipóteses de extinção do crédito tributário. Eu não vou falar de todas, né? Isso aqui a gente já viu lá no tributário 1, né? Então, assim, pagamento, ok, o pessoal foi lá voluntariamente pagou, compensação tem a mesma voluntariedade que o pagamento, mas a gente começa agora com algumas situações aqui. Vamos lá. Transação. Transação que a gente está estudando aqui. Pode transacionar? Vamos colocar aqui em xeque. Vamos colocar aqui em dúvida se pode transacionar. Aí o CTN ele vem lá e diz que remissão pode. Remissão é o quê? Perdão. Bom, então quer dizer que a lei pode autorizar
que o credor, no caso a Fazenda Pública, perdoe o devedor. Sim, está previsto. Isso acontece? Acontece. Tem remissão? Tem remissão. Foi concedida a remissão, se eu não me engano, em 2009, foi a última grande remissão pelo governo federal, que perdoou todas as dívidas até aquele ano que haviam sido constituídas e que não ultrapassavam R$10.000. Então, todo contribuinte que devia até R$10.000 foi perdoado. Bom, então, pode zerar a conta, mas não pode diminuir ela. Não parece fazer sentido, né? Aí, vamos lá. O tempo pode extinguir o crédito tributário. Oi? Professor, desculpa interromper, Não, mas por favor. só uma dúvida ali sobre esse perdão aí, sobre eles perdoarem até 10 mil em dívida, mas o que foi que levou, assim, que se deu para isso acontecer? Porque senão vamos criar dívida aí até 10 mil, fazer a família inteira criar dívida, porque daí uma hora eles vão... O que levou eles a... Só me veio essa dúvida agora. Sim. João, foi o seguinte, tá? É importante entender o contexto, tá? A gente vai falar um pouco mais na próxima aula, quando a gente falar de execução fiscal, mas nesse contexto aqui, em 2009, havia a única forma de cobrança de crédito tributário, só havia uma forma, que era a execução fiscal, tá? Depois veio a surgir o protesto da CDA, que é você botar o nome do sujeito no Serasa, no SPC, que é uma forma alternativa de cobrar a dívida. Mas antes disso não existia, em 2009 não existia. Então o único jeito de cobrar era execução fiscal. E a execução fiscal é cara pra caramba. Então assim, o João está devendo R$300, ok? E aí eu sou procurador da Fazenda, como é que é o jeito de eu cobrar do João? Eu não podia até então tomar outra medida que não fosse entrar com uma execução fiscal. Era a única medida. Então, se eu sou procurador, o jeito certo de cobrar os R$300 do João é ajuizar uma execução e botar no judiciário. Quanto custa isso? Aí aquele estudo que eu mencionei para vocês que eu participei, que a gente elaborou, que está disponível aí do IPE e do CNJ, indicava lá atrás que o custo era R$7.000 aproximadamente. Então, assim, o João está devendo 300. Se eu for cobrar dele, eu vou gastar 7.000. Qual é o sentido de eu gastar 7 para cobrar 300? Ah, entendi. Não valeria a pena mesmo, entendi. Mas agora eles colocam no Serasa, então. Hoje, a solução é essa. Hoje, a solução é essa. É você, nas dívidas de pequeno valor, protestar no cartório, aí o protesto gera a inclusão do nome no cadastro dos devedores, e aí o nome aí dá ruim. Sim, eu faço estágio com direito bancário, né? E lá eles também têm essa permissão, né? Eles também fazem isso, tá devendo para o banco, dependendo também qual for o valor, eles colocam teu nome no Serasa, no SPC. Isso, exatamente. Então, isso faz com que você tenha a possibilidade de cobrar de uma forma diferente, menos onerosa, né? O protesto tem um custo muito menor. O cartório até tem parcerias com o poder público que ele não cobra imediatamente os emolumentos, né? E depois só na hora de fazer a pessoa vai lá e paga, né? Tira a ponte, aí uma parte fica para o tabelionato lá que levou ao protesto. Então, acabou sendo... Aí, o que naquela época o governo pensou, né? Poxa, agora eu vou estabelecer uma linha de corte. E se estabeleceu. Hoje no Brasil, nenhum devedor de menos de R$20.000 é executado. Nenhum. Então, se você deve 10, você deve 7, 14, 15, você não vai ser executado, em hipótese alguma. Então, essa é a realidade hoje no Brasil. Então, o governo pensou em fazer a chamada depuração da carteira, né, no jargão do mercado financeiro, que é limpar os créditos podres.
Se até 10 mil eu não vou cobrar, se até 10 mil é pequeno valor e o custo da cobrança não compensa, vamos fazer o seguinte, eu vou perdoar todo mundo. Mas foi assim, foi um momento pontual, tinha um prazo definido e não é para sempre, né? Então, de lá para cá não aconteceu mais nenhuma vez. Nenhuma vez se repetiu de 2009 até hoje de perdão da dívida, do principal. Ocorreram vários regimes especiais que perdoaram a multa, juros, etc. Mas o principal não ocorreu mais. Então, essa é a razão, João. Essa é a razão pela qual foi feito isso. Maravilha. Maravilha. Então, esse é o contexto, tá? Eu estava falando aqui sobre prescrição e decadência. O CTN fala que prescrição e decadência extingue o crédito. Então, assim, a ação do tempo, em outras palavras, a ineficiência do Estado pode pôr fim ao crédito. Um acordo, não. Faz sentido? Então, se o procurador perdeu o prazo para cobrar, se a Secretaria da Fazenda, os auditores fiscais esqueceram de lançar o tributo, passou o prazo e decaiu, isso extingue o crédito. Mas um acordo não. Não é melhor fazer um acordo e receber algo do que deixar na mão da ineficiência e contar com o decurso do tempo? Conversão de depósito em renda não é o caso, pagamento antecipado, consignação, mas aqui vem outra questão. Decisão administrativa que não caiba mais recurso. Pode extinguir o crédito tributário? Pode. Então, como é que tu está dizendo que não pode dispor? Se uma decisão administrativa que não cabe mais recurso pode pôr fim ao crédito, por que não poderia um acordo por fim? Ora, se um servidor público julgou e disse não deve, está zerado, por que não poderia ser lembrado por um mesmo servidor público um acordo extinguindo ou pondo fim ao litígio? O juiz de direito pode extinguir o crédito? Sim. Então, onde é que a gente pode extrair da leitura destas normas de que é indisponível o crédito tributário? Ele é indisponível, sim, no sentido de que não é uma disposição assim livre, não é discricionário. O prefeito não quer mais cobrar, ele não está afim, não vai cobrar, é totalmente disponível. Não é isso. O crédito tributário é indisponível, ele não pode ser deixado de exigir em relação a quem deve. Mas se a situação reclama um atendimento especial, e a gente está vivendo isso exatamente nesse momento, né? Muitos contribuintes não estão pagando por sem vergonhice. Muitos contribuintes não estão pagando por safadeza. Muitos contribuintes não pagam agora porque simplesmente não tem como pagar. O seu negócio quebrou, a pandemia decretou o fim do negócio, ele não consegue pagar as suas dívidas, ele não tem o que fazer, não tem negócio, o negócio fechou, não tem fonte de renda. Então ele não está pagando, não é por sacanagem, é porque não tem dinheiro. Não parece que celebrar um acordo que recupere alguma coisa e livre o cidadão desse peso seria melhor do que simplesmente perdoar geral? Ou o que vai acontecer, tá? Eu já estou decretando aqui uma profecia. O que vai acontecer na prática? A pandemia foi em 2020, em 2026 nós teremos aí a decadência e ou prescrição de alguns tributos referentes ao ano da pandemia. O que vocês acham que pode acontecer?
o fisco ser muito zeloso, cobrar antes dos 5 anos, e com isso ele vai para o judiciário e cobra desse devedor e tira até a última gota de sangue. Qual é a probabilidade desse crédito de 2020, ano da pandemia, em que todos os negócios fecharam, desse crédito ser satisfeito? Qual é a chance? Daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, eu não estou falando agora, estou falando daqui a 5 anos. Qual a chance de quem está devendo agora pagar daqui a 5 anos? Eu acredito que nenhuma chance, por causa que, bom, eu trabalho também no ramo artístico, né? Música, evento e shows, e muitas casas aí tiveram que fechar as portas porque, né, não teve como, em plena pandemia, artistas também faliram, então não tem nem como querer cobrar, a pessoa já está devendo, e daí vão querer cobrar se a pessoa não consegue nem, como eu posso dizer, não consegue nem refazer como é que eu posso formular? Começar a ganhar dinheiro de novo, né? Vamos colocar os exemplos da casa. Como é que vão querer cobrar a dívida dele se ele não tem dinheiro para reabrir a casa dele? Vai ficar a dívida até 2026, deu? Vai ter que ele, o cara tá ferrado, teve, né, pegar um exemplo que eu vivenciei isso de um bom amigo, que teve que fechar a casa e teve que voltar a morar com os pais. Um cara velho, com todo respeito, cara velho, 50 anos, com a casa e tudo mais, teve que vender tudo para pagar uma parte da dívida, mas teve, como é que vai querer tirar dinheiro dele agora? Então, não tem como. Essa é a realidade, né? Essa é a realidade. Então, assim, dentro da lógica, né, João? Se a gente for pensar assim, é indisponível. Tá, indisponível. Beleza, então, se é indisponível, eu não posso fazer nenhum acordo, eu tenho que cobrar. Vou cobrar desse cara. Qual a chance de eu receber? Zero. Nenhuma. Zero. Zero. O cara tá lascado, ele perdeu o negócio, perdeu tudo, fechou. No teu exemplo dramático, aí o cara teve que voltar a morar com os pais, né? É uma situação assim, constrangedora, né? O cara perdeu tudo que tinha, volta a morar com os pais, vai reconstruir a vida, vai tentar fazer uma outra coisa, mas a realidade é que aquele crédito, aquele negócio, em razão dessa circunstância muito particular, morreu, acabou. Então, assim, não parece que faz mais sentido, ao invés de esperar ver isso acontecer, que eu não estou sendo nenhum vidente aqui, né? Não precisa ter nenhum dom mediúnico para tu saber o que vai acontecer. Vai acontecer a cobrança, vai entrar na justiça, o oficial de justiça vai na casa desse cidadão, ele não tem nada. Não tem nada. E aí, resultado, zero. Se a cobrança vai resultar em zero e ainda vou ter o custo de cobrar, então é melhor possibilitar que se tente um acordo. No caso muito específico, muito particular da pandemia, o justo mesmo era remissão. Isso eu defendi lá atrás, logo que começou o lockdown, o fechamento geral, é perdoar. Se eu não posso abrir, eu não tenho ônus de pagar tributo. Eu fui proibido de trabalhar. Então, me parece que o correto é perdoar. Centrado muito especificamente nesse período aqui em que havia determinação governamental para não abertura de nada, né? Tinha que ficar totalmente fechado. Então, assim, mas assim, falando em geral, não falando só da pandemia, se o cenário, quando a gente vai projetar para o futuro, a cobrança no futuro, é um cenário de totalmente improvável que o crédito tributário seja cobrado e seja efetivo, é muito mais lógico se permitir um acordo. Um acordo que chegue num ponto em que você não estrangula o cidadão, porque assim, uma coisa que tem que entrar na cabeça de quem nunca teve negócio, né? Às vezes é difícil de entender quem nunca teve, que não dá para pegar assim, você ganha 1.000, então vamos fazer um acordo assim, você paga 700 por mês.
como assim? Se eu ganho 1.000, eu vou pagar 700 de tributo, eu não consigo viver com 300. Então, assim, essa proporção, quando a fazenda vai fazer acordo, eu não sei que mundo vive. A proporção que o negócio consegue gerar para pagar a dívida não pode ser maior do que os custos fixos do próprio negócio. Eu tenho que pagar luz, eu tenho que pagar funcionário, eu tenho que pagar fornecedor. E aí, se tudo der certo, depois de pagar tudo isso, talvez eu tenha um lucro. Talvez. Pode ser que eu não tenha lucro nenhum. Mas depois de eu pagar todos esses caras antes, aí talvez eu tenha lucro. Desse lucro, eu estou disposto a pagar, eu quero honrar minhas dívidas. Então, do que sobrou, eu estou disposto a fazer um acordo e pagar o que eu devo. Só que tem que ser proporcional para que também me sobre alguma coisa, né? Eu preciso comer, eu preciso sustentar a família. Então, quando a fazenda, por vezes, propõe alguns acordos, os acordos eles são impagáveis. Tá, e eu vejo, assim, com muita frustração, às vezes eu vejo a fazenda, deixa eu ver se tem aqui, no site da fazenda ela coloca lá, PGFN, os acordos que foram celebrados, cadê? Não tá aqui. Eles não fizeram nenhuma divulgação aqui, mas antes tinha na capa do site os acordos que foram celebrados, assim, conseguimos fechar esse acordo. Legal, anunciar. Ó, tá aqui. Regularizou 820 milhões. Transação regulariza 165 bilhões no âmbito da dívida ativa. Aqui ele está falando do total, né, de acordos que foram celebrados. Firma um acordo para constituir o Sistema Unificado de Precatórios e RPVs. E aqui é o acordo de 820 bilhões. E aqui ele identifica aqui e fala bem da transação no contencioso tributário. Vamos ver se ele identifica como é que foi feito. 140 milhões em litígio. Não está aqui as condições em que foram feitos o acordo. Então, assim, a notícia, fazendo uma leitura rápida aqui, é uma notícia interessante. Se regularizou e se chegou a um acordo de 820 milhões. Mas o que eu vejo em algumas notícias, por vezes, é a condição para regularizar é fazer um pagamento que é inexequível. Então, assim, ela vira matéria de notícia, muito bonito aqui para noticiar, mas muito provavelmente esse acordo não vai ser cumprido. E eu vejo com frustração, porque eu sinceramente acho que esse é um caminho. Deveria ser apostar muito na solução negociada, na transação, porque esse é um caminho de solucionar. Então, não consegui ler toda a matéria, até para a gente não perder tempo aqui na aula, mas me parece que a notícia é uma notícia positiva, uma notícia boa. Está sinalizando, está dando sinal de que é possível chegar a acordos e, por fim, a litígios, e com isso é um ganha-ganha, né? Diga, João, pode falar. Não, eu estava pensando o seguinte, né, pegando esse exemplo ali que eu falei, e o que acontece também, pelo menos o que eu pude ver, é que além de ser difícil eles aceitarem ou fazerem um bom acordo, né, para pagamento dessas dívidas, pegando o caso agora da pandemia, né, às vezes eles demoram demais, porque, como tu mesmo falaste, vai chegar 2026 lá e seja o que Deus quiser, né? Então, porque o que acontece nesse exemplo que eu dei ali desse amigo, ele teve que vender as coisas dele. E não foram poucas coisas, então dava um valor bem expressivo, só que ele teve que vender para continuar pagando o que estava faltando. Ao invés de fazer um acordo,
onde ele conseguiria finalizar isso, mesmo que ele tivesse que voltar para casa dos pais, ele estaria zerado, pelo menos ele não teria nada, e conseguiria depois voltar a contribuir, voltar a girar. Então, tipo, a médio e longo prazo faz muito mais sentido fazer acordo do que deixar o cara lá sem nada, sem poder Exato, fazer a economia girar, né? exato. E criar essa armadilha, por vezes é a armadilha de deixar o cara, não, tudo bem, não vou fazer acordo contigo, mas também não vou te cobrar, mas também não vou te perdoar. Então o cara fica no mata-burro, né? Porque ele não pode nem continuar o negócio porque o nome está sujo, ele não pode abrir nada, não pode ter uma bicicleta no nome, mas ao mesmo tempo ele não tem como pagar, porque ele não tem como exercer uma atividade que vai gerar dinheiro. Então, como é que o cara faz? Ele está no impasse. Ele tem que viver na clandestinidade. E aí, isso daí é o pior dos cenários. É pior para a pessoa, porque é uma situação indigna, né? O cara não pode ter uma conta no banco, fazer bico, receber em dinheiro para não poder passar pelo sistema. É ruim para o Estado, porque se ele está na informalidade, seguramente não vai tributar nada, e aí o Estado deixa de arrecadar. E aí a gente começa a aumentar o volume, e aí a gente percebe, não sei por que causa espanto em alguns, o número de pessoas informais no Brasil. A mim não causa espanto. A gente fez tudo para que isso acontecesse. A gente se esforçou para isso acontecer. A gente fez todo o esforço para que muita gente fosse para a informalidade. Então, hoje, o número de pessoas carteira assinada, CLT, é uma casta de privilegiados. É um grupo de privilegiados que tem. Então, a gente tem um número grande de concursados, é um outro grupo de privilegiados, pessoas que passaram no concurso, com seus méritos, nada contra, estão lá com suas carreiras. Tem um grupo de privilegiados que tem carteira assinada, que é bacana, todos os direitos, legal, tudo assegurado. O resto está lascado. O resto está lascado. É o cara que não consegue emprego, não tem escolaridade, é o cara que não pode abrir nada no seu nome porque está com o nome sujo, já sujou da mulher, dos filhos, da sogra, e aí a gente fica nesse Geralmente acaba espirrando para os pais, né? Quem acaba criando dívida, eu sei disso também, eu trabalhei em Caxias um tempo também, mas geralmente quando a pessoa começa a criar dívida vai acabar escorando nos pais, porque daí eu trabalhava com empréstimo consignado, né? Eu pegava um monte de idoso, tu via que os empréstimos, as dívidas, tudo que eles criavam não era nem para eles, era só para os filhos que já estavam ferrados, já estavam endividados. Então vira uma bola de neve. Então sempre acaba espirrando. Bom, tu teve uma experiência sensacional, João. Ver essa realidade do crédito consignado assim é entender muito dos problemas do Brasil. Ali a gente consegue perceber muito dos problemas que nós temos, que é, digamos, razão para a gente estar tão atrasado. Então, o brasileiro, infelizmente, ele tem essa cultura de contrair dívidas, e todo recurso que aparece, ele serve para pagar a dívida anterior e contrair uma nova. Então é uma bola de neve, né? O cara tem um consignado lá, daí ele contraria um outro consignado para pagar o anterior, e assim ele vai aumentando, né, o tamanho dessa dívida a ponto de não conseguir mais pagar. É uma história que se repete, né? É uma história muito comum, ela é repetida inúmeras vezes, e que tristemente coloca aí quase, se não me engano, o último dado, vamos ver aqui o número de endividados, era 70% da população. Não quero chutar um número aqui absurdo, mas cresce número de endividados. Cresce o número de endividados 22 de março, cresce o número de endividados no Brasil.
Isso é 17 de setembro, vamos ver se tem uma fonte mais confiável. Ali em cima eu acho que tinha aparecido logo na primeira, mas eu não sei se é uma fonte confiável. Monitor mercantil eu nunca ouvi falar, mas vamos pegar esse número aqui para a gente. Eu não conheço esse portal. Viu? Eu não estava tão longe. 69,7% das famílias brasileiras está endividada. Assim, se a gente pudesse consolar, né, o cara vai dizer, não, eu estou junto com a maioria, né? Eu estou bem acompanhado aqui, eu estou do lado da maioria, eu não sou a minoria. Mas é triste, né, essa maioria. 69% das famílias tá com dívida. Então, é uma minoria de 30%, um pouquinho mais de 30% não tem dívidas. Qual é a chance do governo achar que ele vai ser pago? Esse é o cenário do Brasil, né? O Brasil está endividado, o cidadão está endividado com tudo, é crédito pessoal, a escola dos filhos, está endividado com o mercado que comprou parcelado, está endividado com uma série de contas que foram assumidas que, se a gente for hierarquizar o pagamento dessas contas, obviamente, na cabeça da pessoa, pagar o tributo é a última da sua preocupação. Ele está preocupado no mês que vem botar comida dentro de casa. E como é que ele faz para conseguir isso? É bem complicado. Então, nesse cenário que a gente vive, que talvez fosse o cenário perfeito, triste, né? É um cenário triste, não gostaríamos de estar vivendo isso, mas é um cenário perfeito para a gente abrir a cabeça e pensar em outras soluções diferentes das que a gente adotou até hoje. A solução até hoje não deu certo. A gente pode afirmar isso e dizer que não funcionou. Executar, espera 5 anos, aí constitui o crédito, mais 5 executa, já tem quase 10. Claro, se passar de 10, aí obviamente ocorreu prescrição ou decadência, mas depois de quase 10 anos, você imaginar que a execução vai resultar em algum dinheiro para o Estado, assim, infantil. É infantil imaginar que isso vai dar certo. Então, o que acabou acontecendo, e eu compartilho aqui com vocês o site da PGFN, que é uma experiência, vamos lá, bem sucedida. Então, aqui estão as condições, eu vou colocar no nosso chat ali para vocês depois pesquisarem cada um deles, o prazo de adesão para cada uma desses programas. Tem aqueles que não tem prazo, né, que é a proposta individual do contribuinte pode a qualquer momento, proposta individual da PGFN, alguns que os prazos já foram encerrados. E aqui tem uma tabela, vamos ver se na tabela... prazo de adesão, público-alvo, valor máximo da dívida, entrada mínima, desconto, qual é o desconto que é concedido, quantidade de prestações, valor mínimo da prestação e o instrumento legal. Qual é o instrumento que dá amparo para cada uma dessas modalidades de parcelamento, tá? Vou colocar aqui no nosso chat para vocês depois consultarem se tiverem interesse. E que transação tributária é a lei 13.988, está aqui. Então, a 13.988 estabelece as condições da transação em matéria tributária. Então, se a gente pudesse aqui indicar um diploma, né? Transação
aquela lei que faltava, que estava ali no CTN que eu mencionei, que não tinha, agora tem. E é essa aqui. De 2020. Então, a gente está falando aí de um pouco mais de um ano, foi em abril de 2020, a gente tem um pouco mais de um ano de história de transação tributária. Então, o instituto que surgiu lá em 66, no Código Tributário Nacional, aguardou até 2020 para entrar em vigor, para começar a ser implantado e ser colocado em prática. E aí os casos de sucesso, vejam, falo aqui os números da PGFN, né? Achei espantoso ali o número, até vou voltar para confirmar aqui. Não, é na capa que dizia. 165 bilhões regularizados. Então, a notícia aqui do portal, ela é de 22 de outubro, então é recente. A transação permitiu a regularização de quase 1,8 milhões de inscrições. Cada inscrição significa é um documento de dívida. Então, são 1,8 milhões de inscrições que, somadas, os valores nela, podem chegar aqui a 165 bilhões. Foram celebrados 650 mil acordos nesse período. Então, veja só, a curva aqui do crescimento, até não faz muito sentido, né, botar para trás, porque não existia um instituto, então como é que eu ia ver a transação? Então é a partir de abril que o instituto surge, e aí você vê ali o crescimento do volume das transações, e aí a gente começa a implantar a cultura do acordo, que ela vigora, gente, isso aqui não é coisa... Quem não conhece o assunto, às vezes diz, isso é coisa do Brasil, né? É coisa atrasada de beneficiar o devedor. Não. O acordo da transação tem todos os sistemas jurídicos, especialmente os países desenvolvidos, todos contemplam uma hipótese de colocar a dívida em dia, de fazer um acordo com o fisco para que seja recuperado o tributo e, ao mesmo tempo, a pessoa consiga se recuperar. Então, isso tem em todos os sistemas. Aí vamos colocar aqui Porto Alegre, mediação tributária. Olha só que legal. Notícia do Jota. Porto Alegre deve ser o primeiro município a implantar a mediação tributária. O projeto de lei do Executivo será encaminhado à Câmara de Vereadores na próxima segunda-feira. Isso é notícia de setembro e depois ela veio a ser aprovada. A procuradora Cristiana Neri, eu me dou com ela, a gente poderia até fazer uma palestra dela aqui falando sobre a experiência em Porto Alegre. Ela esteve à frente desse projeto. É um projeto extremamente interessante, que promove, olha só, olha o dado aqui de Porto Alegre, cerca de 40 mil execuções fiscais tramitam na PGM. Em abril, o estoque de dívida do município era de 2,77 bilhões, que é o equivalente a 39% do orçamento. Então, veja só, são 40 mil execuções que a gente pode afirmar que dessas 40 mil, muito provavelmente, boa parte delas não serão exitosas. Pelas estatísticas, eu poderia cravar um número aqui de 70%, que não vai dar em nada. 70% dessas execuções não vai dar em nada. E aí esses 2,7 bilhões diminui para 30% desse valor, que é o que efetivamente vai se recuperar. Se esse é o cenário que a gente trabalha, por que não tentar tirar o custo da execução, tirar isso da frente e recuperar um valor maior do que 30%? Não parece que faz todo sentido celebrar um acordo que promova algo melhor do que é a situação atual, que é cobrar
em menos de 30% dos casos. O número é ainda menor de sucesso das execuções. Então, esse é mais um exemplo aqui, bacana, exitoso, de mediação em matéria tributária que é capitaneado aqui pelo município de Porto Alegre. Então, a gente tem aqui bons exemplos dentro do nosso próprio estado. Então, vamos lá, mediação tributária. A lei federal estabelece a possibilidade da mediação. O entrave vai sempre resultar ou retornar para estes, digamos, pontos iniciais que a gente falou aqui. Indisponibilidade do crédito tributário, a questão da igualdade de tratamento entre os contribuintes, probidade da administração pública em conceder algum tipo de desconto que seja contrário ao interesse da sociedade. Então, esses são alguns entraves, mas a gente tem, deixa eu colocar aqui, lei mediação. Está aqui, lei 13.140. Lei 13.140 de 2015, que dispõe. E aí o que interessa aqui mediadores judiciais. Tá aqui, ó. Conflitos que envolvem a administração pública. Tem previsão expressa da lei prevendo a possibilidade de mediação da administração pública. E aqui era isso que eu queria, o artigo 38, eu queria compartilhar com vocês. É uma, digamos, uma restrição à possibilidade de mediar no caso em que a controvérsia jurídica seja relativa a tributos administrados pela Receita Federal ou a créditos inscritos em dívida ativa da União, não se aplica o inciso 2 e 3 do artigo 32. Vamos colocar aqui mediação. Esse é o inciso 2. Então, aqui está a previsão expressa, né, da administração pública poder submeter os seus conflitos. E aí, quando fala de tributos administrados, tributos federais, tem a restrição do artigo 38, que coloca essa, digamos, dificuldade para mediação, restringindo as hipóteses de cabimento, tá? E aí, para finalizar aqui, arbitragem em matéria tributária. O que a gente tem, né? Tributária.
No Brasil, não há lei específica. O que há é a Lei Geral de Arbitragem, né? Lei de Arbitragem, Lei 9.307, Lei 9.307 de 96, que estabelece a administração no artigo 1º, que a administração pública poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. E aí vem a pergunta, né? Essa é a pergunta de R$1 milhão. Os tributos são direitos patrimoniais disponíveis? Foi a grande questão que eu coloquei no início do nosso encontro de hoje para falar sobre a disponibilidade ou não do crédito tributário. Eles são disponíveis ou não são? Na minha visão, o conjunto, a interpretação sistemática da legislação tributária pode afirmar que eles são disponíveis com certas condições, observando certas condições. Ele não é indisponível, porque se fosse indisponível, eu não poderia fazer remissão, não se poderia admitir prescrição ou decadência, não se poderia admitir decisão administrativa nem decisão judicial. Ele é, em certa medida, disponível, desde que observadas alguns requisitos. Então, atualmente no Brasil não há lei específica. Há a Lei Geral de Arbitragem, que admite a arbitragem para os conflitos envolvendo a administração pública, mas há projetos em tramitação no Congresso. Tá? Tem 2 projetos que pretendem inserir a arbitragem dentre os conflitos envolvendo a administração pública. O exemplo mais próximo de nós, não só pela língua, mas também pela proximidade dos sistemas jurídicos e dos institutos, é a arbitragem que foi instituída em Portugal. Então, o modelo português é um modelo bem sucedido, ela já funciona há bastante tempo e a gente consegue colher da experiência portuguesa muitas lições para trazer para o Brasil. Então, assim, o que eu vejo de vocação assim, para a arbitragem? Conflitos que envolvem elevada especialização. Então, imagina o seguinte, nós estamos discutindo aqui a alíquota de IPI, ou Imposto de Importação, sobre microchip que vai ser integrado dentro de um hardware altamente sofisticado. Então, como é que o auditor da Receita, que ele tem uma formação muitas vezes jurídica, mas não necessariamente, eles são formados em qualquer curso superior, pode ser auditor da Receita, mas enfim, o ponto é que a especialização dele é na legislação tributária, isso ele sabe muito bem, mas ele não conhece o detalhe tecnológico para dizer se ele é mais para uma NCM ou mais para outra. Eu litiguei, envolvi numa discussão sobre um composto químico que o meu cliente entendia que era remédio e a Receita entendia que era cosmético. Gente, eu tive que, enquanto advogado da parte, eu tive que começar a aprender termos médicos e estudar medicina para poder entrar na discussão e dizer, isso aqui é remédio ou não é? Obviamente que a administração pública ela não tem esse tempo, não tem essa condição de estudar, dedicar a especializar sobre essa questão e ver quem é que tem razão. Me parece que a arbitragem ela tem mais vocação para solucionar isso. E aí se resolve isso de uma vez por todas com alguém muito especializado e que foi escolhido pelas partes.
tanto o fisco quanto o contribuinte identificam nos árbitros pessoas de elevado saber naquela área específica. A decisão da corte arbitral tende a ser muito mais técnica, é muito mais rápida e tira do judiciário uma série de contendas que nem é vocação do judiciário para resolver. Que outro tipo de conflito? Questões fáticas e probatórias que na arbitragem são muito mais fáceis de serem produzidas. Você imagina realizar uma perícia numa indústria. Primeiro que o juiz ele vai nomear, quem nomeia é o juiz, o perito. O juiz provavelmente não conhece nada daquele segmento daquela indústria. Ele viu que a parte pediu uma perícia no processo produtivo, para entender como é que funciona o processo produtivo. E aí, o juiz nomeia um cara que não entende nada de produção, vamos lá, de refrigerante. Ele é engenheiro, mas ele nunca produziu uma garrafa de refrigerante. Então, que tipo de trabalho que ele vai produzir pericial? Seguramente não vai ser um trabalho adequado, não vai ser um trabalho técnico a ponto de dar a resposta. E não digo aqui que a resposta tenha que ser favorável ao fisco ou ao contribuinte. A resposta ela tem que ser a resposta mais técnica possível, mais científica possível, para que a gente chegue a uma solução adequada. Então, esse tipo de conflito, ele deve ser infinitamente melhor julgado por árbitros, que não necessariamente vão ser formados em direito. Eu posso ter dentre a corte arbitral, escolher um árbitro que seja engenheiro químico, por exemplo, engenheiro de produção, que vai examinar, estudar com minúcia como é que funciona o processo produtivo. E aí a gente tem nesse campo aqui, por exemplo, a discussão sobre o insumo de PIS e COFINS, que é um negócio mais técnico. O STJ ele disse que gera crédito aquilo que é essencial para a produção. Mas o que eu, Ederson, sei de essencial para uma produção de refrigerante? Eu, Ederson, tenho a menor noção do que é necessário para fazer um refrigerante. Água, tá, ok, é meio óbvio. Açúcar, sim, também. Aí o resto. Não sei o que vai dentro de um refrigerante. Eu não sei o que uma fábrica usa para produzir refrigerante. Então, esse tipo de questão muito técnica, ela seguramente tem vocação para ser resolvida na arbitragem. E em instância única, né? Não tem recurso para TRF, STJ, STF. Não, decidiu, acabou. A questão está resolvida aqui pela arbitragem. Então, meus amigos, eu vejo aqui uma chance enorme, uma janela de oportunidades enorme que a gente está vivendo para mudar o cenário. Seja por meio da mediação, seja por meio da arbitragem, seja por meio de transação, até mesmo extrajudicial, como a PGFN tem capitaneado, para solucionar o litígio em matéria tributária. Acho que esse é o caminho, essa é a forma da gente conseguir resolver. E é doido, né? A gente imaginar que fazendo as mesmas coisas a gente vai chegar a resultados diferentes, né? A gente continuar executando dívidas velhas, executando pessoas endividadas, cobrando a integralidade, a gente vai conseguir recuperar os créditos melhor do que a gente vem fazendo. A gente vem fazendo isso há décadas e não deu certo. Então, talvez seja a hora da gente tentar uma outra alternativa, né? Eu não sei se ficou alguma dúvida, alguma questão.